Beleza. Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar uma revisada aqui, tudo que a gente viu aqui, coisa rápida, básica. Vou usar um programinha novo com vocês, eu adquiri uma mesa digitalizadora, então eu quero começar a trabalhar ela com vocês. Eu acho que vai ficar melhor da gente resolver algumas questões aí, ok? Deixa eu só conferir aqui. Beleza, fermentinho da mão. Uhum. Então, tranquilo. O que a gente vai fazer aqui agora. Opa, eu vou abrir a apresentação aqui para vocês. Compartilhar a tela. Isso. Ok. Deixa eu fazer um login aqui também no meu celular, que eu acompanho melhor. Eu vou abrir aqui no meu celular essa aula nossa, porque aí eu consigo acompanhar por vídeo e saber o rumo aqui de onde está indo as coisas. Desvendar. Ver tudo. Então, ok. Não pedi passar agora. Isso. Então, beleza. Então, vamos lá. Na aula aqui agora, a gente vai ver o seguinte. Vou fazer uma revisão primeiro aí, falando sobre sistema internacional, que é o que está aparecendo na tela de vocês aí. O que a gente vai ver nesse sistema internacional? Só aquela revisão básica que a gente já estava analisando há um tempo, né? Que é o quê? Deixa eu só apagar isso aqui que apareceu. A gente estava vendo o seguinte. Quando a gente deu início ao estudo de física, a primeira coisa que a gente estava analisando, Sistema Internacional de Unidades, que são as unidades padrões de vários países, né, o que utilizam para comunicar bem cientificamente, né? Então, essas unidades a gente tem tempo, né, massa e comprimento. Essas são as unidades que a gente focou nelas, porque, igual eu falei para vocês, as outras unidades de medida não são tão importantes no decorrer do curso aqui agora, que é o início de física. Então, tempo, massa e comprimento, fundamental. Temperatura a gente vai ter o Kelvin, quantidade de substância mol, corrente elétrica a gente tem a ampere, intensidade luminosa a gente vai ter, né, um caso que é a dela. Calma aqui, está caindo aqui. Calma aí. Então, vamos lá, agora a coisa flui. Então, beleza. Essas são as unidades de medida padrão do sistema internacional que a gente tem, né? Tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, intensidade luminosa e corrente elétrica. A gente só vai trabalhar dentro dessas três, igual eu falei para vocês aí, que é tempo, comprimento e massa. Lembrando que tempo a gente trabalha em segundo, massa a gente trabalha em quilo e comprimento a gente trabalha em massa, ok? Então, beleza. Agora, continuando aí, a gente tem aqui velocidade média, né? O que é a velocidade média? E só lembrando, na velocidade média a gente viu o seguinte, que quando eu tenho dois móveis, né? Eu tenho lá um determinado corpo, ele está numa certa distância, né? Ele está lá num ponto, aí ele sai daquele ponto ali a um certo tempo, um tempo, sei lá, tempo 0 segundo, e ele chega em um outro ponto, né? Ele sai de A e vai para B, ele gasta um tempo
aqui é T2, né, na verdade, sei lá, 2 segundos, e entre A e B, nessa distância todinha, né, entre A e B, a gente tem uma distância. E quando eu tenho o tempo e distância, eu consigo calcular uma velocidade média. Professor, o que é uma velocidade média? Velocidade média é aquilo que a gente trabalha pegando o deslocamento, né? O tempo gasto pelo aquele objeto, pelo aquele móvel, né? E o tempo que ele gastou. Então, deslocamento, distância, assim por diante. Então, é o que a gente tem aqui. Né? Lembrando que velocidade, a gente trabalha no sistema internacional aqui, ó, metro por segundo, ok? E também é muito usual a gente trabalhar quilômetro por hora. É muito comum. Só revisando aí, esse delta S é variação de espaço. O que é isso, professor? Espaço final menos espaço inicial. E delta T? Delta T é tempo total que você gastou, né? O certo seria tempo final menos inicial, mas é o tempo que você gastou para se deslocar ali. Ok? Lembrando que aqui em cima, em espaço, variação de espaço, a gente pode ter, né, as unidades de metro ou quilômetro. E aqui em tempo, a gente pode trabalhar em segundo ou hora. Um dos dois. Ok? Então a gente tem isso. Se tiver alguma pergunta aí, lance aí que agora eu vejo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no. É para copiar? Não, não é para copiar não, brother. Essa revisãozinha está sendo gravada. Eu vou disponibilizar para vocês também depois, ok? Vou disponibilizar para vocês depois esse vídeo e também esse PDF que eu rabisquei aqui também. Então, vou disponibilizar para vocês aí. O assunto que eu quero conversar com vocês é esse aqui, ó. Chama aceleração escalar média. O que é uma aceleração escalar média? Vamos voltar aqui em velocidade só para entender uma coisa. Vamos voltar aqui em velocidade. Vou fazer em vermelho aqui mais embaixo. É o seguinte: velocidade, quando a gente está falando de velocidade, a gente está falando o seguinte: eu tenho, sei lá, uma moto. Deixa eu fazer um desenho aqui mais. Eu tenho lá uma representação de uma moto. O cara sai de um certo lugar, né? Aí gasta um tempo, uma representação à toa aqui. Ele sai de um determinado lugar e chega em outro. Com isso, duas coisas está contando aqui. Vou falar aqui que é A e aqui é B. Duas coisas está contando aqui. Uma é o tempo que ele gasta, e a outra é o espaço, né? Ou distância também, a gente apresenta com D, ou variação de espaço, né? Com isso, aqui a gente está fazendo o quê? Pegando o espaço que ele percorreu, esse móvel, nesse caso que a gente está considerando a bicicleta, né? E ela está saindo de um ponto A e chegando num ponto B. Ok. Duas coisas, distância e tempo, né? Então, a gente joga aqui na fórmula de velocidade, a gente joga na fórmula de velocidade média aqui, ó. Eu jogo aqui um delta S e divido pelo tempo, descubro a velocidade média. Lembrando que pode ser em metro por segundo ou em quilômetro por hora. Um dos dois. Né? Isso vai depender de quem? Do espaço que você adicionar e do tempo que você estiver trabalhando aqui. Né? Agora aqui na aceleração escalar média, professor, mas velocidade e aceleração não é a mesma coisa? Não, elas coexistem para o mesmo fenômeno ali. Só que tem situações que existe aceleração e situação que não existe. O que é uma aceleração escalar média? É o seguinte: se a gente observar bem esse desenho aqui, a gente tem assim, ó, no tempo zero aqui, ó,
T0, que é o quê? T0 é quando ele estava parado, o veículo não saiu do lugar, ele ficou totalmente parado. Né? Então, ó, tempo zero, velocidade zero. Né? Com tempo 1 segundo, ele já mudou sua velocidade, foi para 5 metros por segundo. Ok? No tempo 2 segundos, vou riscando aqui. Com o tempo 2 segundos, ele já aumentou a velocidade. Já foi para 10 metros por segundo. Né? Com o tempo 3 segundos, ele já foi para 15 metros por segundo. Então, o que quer me dizer aqui? Se eu pegar toda essa relação aqui, ó, conforme passou o tempo, dá para vocês observarem, aumentou quem também? A velocidade. Professor, o que isso tem a ver com aceleração? Tudo. Aceleração é o quanto você adiciona, né, vamos pensar assim, de velocidade a cada segundo que se passa. Né? Então, aqui está representando para mim o seguinte, conforme o meu veículo se desloca, né, indo para a direita, se a gente for considerar aí, olhando de frente, né, a velocidade dele está aumentando conforme está passando o tempo. Então, na aceleração média aqui, ó, na aceleração média, a gente só trabalha o quê? A gente só trabalha o tempo, né, falando assim diretamente, e a velocidade. Né? A gente trabalha só o tempo e a velocidade. O professor tem fórmula? Sim, 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 sim. Aqui, ó, aceleração escalar média. Você vai topar na literatura esse AM aqui, ou você pode deparar também alfa, M, ou esse A maiúsculo aqui, ó, M, ok? O que é a aceleração? Vou colocar tudo igual aqui, ó, que aí dá para entender. O que é a aceleração média? É a variação de velocidade, ΔV, dividido pelo ΔT, igual você está vendo aí. O que é a variação de velocidade? Velocidade V2 menos V1. O que é V2 menos V1? Velocidade final menos velocidade inicial. O que é T2 menos T1? É o tempo em geral. O tempo que o veículo está ali percorrendo, fazendo aquele percurso. A aceleração média aqui, ó, tem como você vai ter, né, quer dizer, o resultado, em 2 tipos de unidades de medida. Metro por segundo ao quadrado ou quilômetro por hora ao quadrado. Você vai ter essas duas situações aí, né? Quando você trabalha a aceleração escalar média. O mais comum vai ser em metro por segundo ao quadrado, que é esse aqui, ó. Metro por segundo ao quadrado. Porque ela está no sistema internacional. Metro por segundo ao quadrado está no sistema internacional. Professor, o que é sistema internacional mesmo? São as unidades padrões, né, que muitos países reconhecem, o metro e o segundo. Tem países que você chega lá, o metro ele conhece, mas talvez não conhece o quilômetro, o hectômetro, que a gente trabalha no Brasil. Ok. Deixa eu só olhar aqui se está a prazo de resolver um exercício, dá demais. Então, aqui a gente vai resolver o seguinte. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Aqui a gente tem aquela situação do carro, a mesma situação lá de cima. O que nessa situação traz para nós? Né, para a gente aqui. Aceleração escalar média, o exemplo é eu pegar esse percurso que o veículo percorreu, tempo 0, T0, T1, T2, T3, tempo 1, tempo 2, tempo 3, e a velocidade que ele variou. Então, conforme foi passando o tempo, dá para você perceber que ela aumentou a sua velocidade. Aí você tem aqui, ó, o seguinte, qual é a aceleração escalar média? Qual é a aceleração escalar média que esse móvel, desse móvel, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, aceleração escalar média
Galera, se minha letra não ficar legal, é porque eu estou iniciando agora, viu? O que é a aceleração escalar média? É a variação de velocidade, ΔV, sobre ΔT. Vou dar um pouco um zoom aqui, só para melhorar aqui na hora de eu estar resolvendo. Ok. Continuando aqui, o que é ΔV? O que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Então é isso. Dividido pelo tempo gasto. Então vamos lá? Deixa eu fazer uma setinha aqui. Ok. Se eu analisar aqui no exercício, ó, deixa eu diminuir um pouco o zoom. Se eu analisar no exercício, eu vou ter o seguinte, que essa aqui é minha... quando começou, o veículo estava parado, então qual que era a minha velocidade inicial? 0. E qual que foi a velocidade final? Quando ele chegou no último tempo? 15. Qual que é o meu tempo final? 3 segundos. Né? Então, substituindo, eu vou ter o seguinte, aceleração média. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Chegou na live. Então, vamos lá. Então, eu vou obter o seguinte. A aceleração média, a escala média, é... Opa, vou fazer um trem aqui bonitinho. Velocidade final, que é qual? 15 metros por segundo, né? Então, é 15 menos velocidade inicial, que é quanto? 0. Então, é 0. Dividido pelo tempo que ele gastou. De onde ele saiu até onde ele chegou, ele gastou quanto? 3 segundos. Lembrando aí, ó, que a unidade de medida aqui em cima está em metro por segundo, e aqui embaixo o tempo está em segundo, ok? Precisa até de outra cor aí para destacar melhor aí. Ok. Continuando. 15 menos 0 é 15, positivo, dividido por 3. Lembrando que aqui em cima, aqui, ó, deixa eu apagar esse igual. Lembrando que aqui em cima, aqui, ó, 15 é o quê? Metro por segundo, variação de espaço. E embaixo é tempo, né? Então tá em segundo. 15 dividido por 3, eu vou ter 5 metros por segundo ao quadrado. Por que é segundo ao quadrado? Porque essa representação aqui, ó, vou fazer ela aqui separada embaixo, aqui, ó. Essa representação aqui, ó, das unidades de medida, ela tá assim, ó, M barra S dividido, tá assim, né? Como se fosse isso. Só que o correto é o seguinte, é M dividido por espaço. A velocidade, estou falando da velocidade. Só que embaixo já tem espaço. Então, S vezes S é igual a S ao quadrado. E M. Então, eu tenho metro por segundo ao quadrado. Então, por isso que fica assim. Então, essa aqui, ó, 5 metros por segundo ao quadrado, é a minha resposta final. Então, minha aceleração média é 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, faz um resumo aí que eu fico um pouco perdido. É o seguinte, a aceleração, né, se a gente observar bem, é o seguinte, conforme passa o tempo, o veículo aumenta de velocidade, eu estou fornecendo aceleração para ele. Né? Se eu observar bem, de zero, tempo zero, né, para 1 segundo, quanto que aumentou de velocidade? Mais 5 metros por segundo. De tempo 1 segundo para 2 segundos, aumentou mais quanto? Mais 5 metros por segundo. E de mais tempo 2 segundos para 3 segundos, aumentou mais quanto? Mais 5 metros por segundo. Então, conforme passou cada segundo, o meu veículo foi ganhando mais 5 de aceleração, né, de velocidade, de ganho de velocidade final. Então, se eu observar bem, metro por segundo ao quadrado aqui, que é a resposta que eu tenho, está me dizendo isso.
Está me dizendo o quê? Que a cada 1 segundo que se passa, meu veículo ganha quanto? Mais 5, né? Então, se existisse aqui, ó, tempo igual a 4 segundos aqui na frente, qual seria a velocidade desse veículo se eu manter essa velocidade aqui, né, que é uma velocidade diferente de zero? Ele de 15 metros por segundo, ele ia para quanto? 20 metros por segundo. Então, a aceleração em escala média é isso. A gente está trabalhando um aumento de velocidade conforme passa cada segundo. Então, a aceleração é como se você fornecesse, né, uma quantidade ali para a velocidade final daquele veículo. Se você depara com a situação onde o exercício te fala que a aceleração de um móvel é 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que cada segundo que se passa, ele está ganhando 2 metros por segundo a mais de velocidade. Então, se ele está em 10, ele vai para 12, depois vai para 14, a cada segundo que se passa. Ok? Esse exercício aqui, ó, que a gente resolveu, né, esses exemplos que eu descrevi aqui para vocês, vou disponibilizar, viu? Vou exportar em PDF para vocês e vou jogar no grupo de vocês da sala. Ok? Galerinha, nossa hora está vencendo aí. Então, por hoje seria isso. A gente dá uma revisão e eu passar aí para vocês sobre a aceleração escalar média. Vou resolver mais exemplos na próxima aula, se eu não me engano é quarta-feira, se não me falha a memória. E aí a gente vai estar resolvendo mais exemplos, depois eu vou passar uma lista para vocês, ok? Nome na chamada ali, por favor.